Recebi um comentário com várias perguntas sobre o meu aparelho. Era a respeito do meu aparelho móvel, que eu não encontrei aqui para mostrar. Vamos para as perguntas. Bora! Para mostrar, fazer um vídeo mostrando detalhadamente o meu aparelho móvel. Só que eu não achei ele, como eu disse, eu não achei o aparelho para mostrar. Mas enfim, é um aparelho móvel transparente, como todos os outros. E agora, por quanto tempo eu usei o aparelho móvel? Sim, eu usei meu aparelho móvel por pouquíssimos meses. Sim, e o aparelho fixo, que é esse que eu estou usando agora, que eu vou ainda falar o motivo, eu usei por 1 ano. Sim, foi muito rápido, foi 1 ano e voltou tudo no lugarzinho certinho. Aí eu comecei a usar o móvel. E o tanto de tempo que eu vou usar esse fixo vai ser uns 2 ou 3 meses para eu voltar a usar de novo o aparelho móvel. E um dos motivos que me fizeram usar corretamente o aparelho móvel por um pouquíssimo tempo foi os dentes voltarem ao lugar, porque senão eu teria que usar aparelho de novo. E eu fiquei com muito medo disso, de ter que usar o aparelho de novo, ficar sempre fazendo manutenção e tal. Então eu peguei firme no aparelho móvel, usei por bastante tempo. Eu usava, ela me disse para usar 1 mês ou alguns dias assim, de manhã, tarde e de noite, o dia inteiro. Aí depois eu comecei a usar só de noite. E quando ela falou que eu já podia usar de noite, eu comecei a usar o dia inteiro o aparelho. Só tirava pra comer mesmo, porque eu ficava com muito medo dele voltar pro lugar. E tanto que eu estudava de manhã, graças a Deus eu acabei a escola, e eu sempre esquecia de colocar o aparelho. E sempre que eu ia dormir, eu esquecia de colocar o aparelho, porque eu tinha que limpar ele, desinfectar tudo bonitinho, limpar, escovar ele e colocar pra dormir. Eu esquecia de fazer isso, eu tinha muita preguiça de fazer isso. Aí eu, consequentemente, parei de usar o aparelho e voltei a usar essa coisa aqui. Os dentes. Nossa, minha gengiva tá muito machucada. Os dentes que voltaram pro lugar que não deveriam voltar foi, se eu não me engano, um desses dois. Esse ou esse aqui. Se eu prefiro usar aparelho móvel ou fixo, eu prefiro 1000 vezes o... Ai, gente, é porque é uma coisa que divide um pouco minha opinião. Porque assim, visualmente, né, olhando, eu prefiro o aparelho fixo, né? Que dá pra você tirar bastante fotos legais, bem vibe 2012, sabe? Aquele aparelho bem azulzão. Inclusive eu já usei, só não vou mostrar foto porque o meu dente tava muito torto, tá? E o aparelho móvel não tem como você ver, né? Transparente. A não ser que você chegue bem pertinho mesmo. Visualmente, né? Esteticamente, eu prefiro o aparelho fixo, que dá pra ver. E usando mesmo, né? Dando com ele na boca, eu prefiro 1000 vezes o aparelho móvel. Porque o aparelho fixo, ele é ferro, né? É um arame aqui. E ele machuca muito a boca. Ah, e sobre o outro aparelho que eu também uso aqui embaixo, é um ferrinho que fica atrás do meu dente. Ele não doeu pra tirar. Não deu pra tirar. Não tem como tirar. Não doeu pra colocar. Foi super tranquilo. Nos primeiros dias, nas semanas, quando eu comecei a usar, eu senti bastante incômodo, porque eu sempre ficava relando a língua, eu sempre ficava passando a língua, e era uma coisa diferente na minha boca, né? Eu sempre estranhava, mas agora acostumei. Graças a Deus, porque era horrível, era horrível. Sobre os elásticos, ai gente, era minha paixão, era ter que colocar aqueles elásticos na boca.
Mas era muito chato, porque você tinha que tirar e colocar pra comer. Tanto que eu já fiz uma burrada de deixar o aparelho na boca. Aparelho não. Deixar a borrachinha na boca, comer, e eu quase engoli a borrachinha. Mas não dá em nada, não. Experiência usando aparelho móvel foi legal nos primeiros dias, quando eu não esquecia. Depois, foi uma relação meio que de ódio, porque eu sempre esquecia de colocar, nunca limpava, porque eu não podia usar sujo, né? E eu parava de usar. E o aparelho fixo, gente, nunca tive uma relação tão ruim assim com o aparelho fixo. Até levantou um pouco da minha autoestima, sabe? Ficou vibe 2012. Eu gostava até. Voltei a sorrir mais e tirar mais foto sorrindo. E uma coisa inconveniente, uma coisa estranha que já aconteceu comigo usando o aparelho fixo, nenhuma. Mas as coisas mais normais que acontecem é você tá com alguma coisa na boca. E com o aparelho móvel, foi aquela corda enorme de baba quando você tira. E eu sempre tirava com uma mão só, né? Eu tirava ele assim e saía ele todo, porque tava retinho, tava encaixável satisfatoriamente. Eu tirava com uma mão só, né? E quando eu ia colocar dentro da caixinha, vinha aquela ponte, aquela corda enorme de baba. Eu tinha muita vergonha de quando isso acontecia, mas é uma coisa normal. É só isso sobre meu aparelho móvel, não, aparelho fixo, o aparelho aqui de baixo e um aparelho móvel que eu não sei onde tá.